Quer saber se o Bitcoin bateu o fundo desse ciclo? Esses 3 indicadores têm a resposta para você. Muitos olham o preço, mas esquecem de olhar esses sinais escondidos que podem mostrar o fundo real do Bitcoin. Se você quer entrar no Bitcoin no momento certo, você precisa ver essa análise até o final e indicadores que poucos mostram. Meu nome é Renan, eu faço lives praticamente diárias aqui no YouTube. Já segue esse canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Lembrando, nada aqui é indicação de investimento, mas esse vídeo pode dar uma boa direção para você. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, então o primeiro gráfico que a gente vai utilizar aqui é um gráfico on-chain e a gente vai olhar uma média específica nele, né, que é o Cointime Price. O Cointime ele é um modelo on-chain relativamente novo, tá? Ele tenta medir o valor econômico ativo dentro do Bitcoin. Ele vai filtrar as moedas perdidas ou as moedas que não participam da economia da rede. Por exemplo, moedas que estão paradas há mais ou menos 10 anos. Um pouco diferente do Realized Price, que ele pega todas as moedas e tira uma média do preço realizado. Aqui no Cointime a gente pega realmente os Bitcoins que eles estão ativos, participando da economia ativa dentro da rede do Bitcoin. Ele traz pra gente um excelente panorama do preço. Ela é essa média alaranjada aqui embaixo no preço, não tem como aumentar mais a média, mas acredito que dá para vocês enxergarem direitinho ela passando aqui por baixo do preço. E ela vem um pouco abaixo do preço realizado, mas as duas estão muito próximas nesse momento. Mas ela sempre consegue chegar muito próximo do ponto do preço. Se a gente pega ela desde fundos passados, se a gente pega ela aqui, ó, desde topo de 17, vamos pegar aqui um topo lá de 13, topo de 13, depois ela vem para fazer um padrão corretivo normal de todos os ciclos e a gente consegue ver que ela se apoia exatamente, muito bem apoiada aqui em cima do preço. Claro, a gente sempre tem uma margem tanto para cima, tanto para baixo. Normalmente em bear a gente sempre vê o preço passando abaixo de algumas médias, alguns bear market no final do movimento. Às vezes acontece algum problema, alguma quebradeira que acaba levando o preço um pouco além. Então, da mesma forma que a gente sempre tem um preço exagerando o movimento na alta, aqui em bear market a gente sempre vê o mercado muito pessimista e sempre tendendo a querer um preço além do que o preço já foi, né? Então o mercado ele começa a se concentrar num 40 mil dólares, o preço chega nos 40 mil dólares, e aí o mercado começa a criar uma narrativa para que vai nos 30, para que vai nos 25, e isso acaba deixando muitas pessoas para trás. Então a ideia aqui é a gente olhar o preço real aonde o Bitcoin pode vir em cima de regiões onde normalmente ele costuma obedecer, para que a gente tenha clareza e comprar nessas regiões. Não quer dizer que a gente vai acertar o preço exato, mas pelo menos um preço aproximado, e é para a gente entender se o preço está muito barato e se é uma região de muito interesse comprador. Então o Cointime ele tenta trazer essa métrica para a gente com mais clareza e com maior assertividade do que os demais indicadores que a gente tem no mercado. A ideia é confluir alguns indicadores e ver se a maioria deles estão apontando para o mesmo lugar. Então aqui a gente consegue ver que ele vem desde 13 acertando ali muito próximo em regiões de fundo, mais uma vez ali depois ali em 18. Lá no Covid a gente respeitou muito bem essa região, e agora quando a gente pega os times mais próximos, mais curtos, nós temos ele exatamente aqui na região dos 54, um pouco abaixo do Realized Price, que está ali no 54, e nós temos o Realized Price em 54.500 e o Cointime em 51, perdão. Então o Cointime ele está um pouquinho abaixo, e é uma região que o preço está muito próximo, né? O preço bateu em 59, então olhando para esses indicadores a gente consegue ver que a distância não está muito longe de possivelmente a gente buscar essas regiões. A gente consegue ver que acelerou muito essa movimentação de queda, ela foi muito acelerada, é por isso que dessa vez nós estamos muito próximo dessas regiões. Vamos passar para os próximos, porque no final eu quero trazer uma confluência junto com os gráficos e vocês vão ver quão próximo que nós estamos nesse momento da gente buscar mais uma movimentação um pouco mais profunda, que provavelmente deve confirmar para a gente o fundo dessa movimentação.
Vamos lá, vamos puxar o próximo aqui. Pessoal, agora a gente vai olhar o Bitcoin True Market Mean Quantile Regression, nome um pouco mais complexo aí de se dizer. E ele é usado para medir o nível de valorização ou desconto o Bitcoin está em relação ao valor histórico de mercado, tanto no nível excessivo da alta, onde métricas vão mostrar que o preço está numa zona de euforia, um risco muito grande, quanto quando a gente tem um excesso durante a correção, aonde ele mostra para a gente regiões onde o preço ele está muito barato, tá? Então o modelo ele calcula o True Market Mean, o nome já fala, né, que seria o preço justo de mercado, e ele é baseado na economia da rede. Então o que nós temos aqui? Nós temos alguns desvios padrões, onde ele mostra que o preço ele está ficando extremamente barato, e zonas onde o preço está extremamente barato é onde as baleias começam a ter muito interesse de compra, e é onde a gente precisa atuar. E o interessante é a gente olhar as confluências com outros indicadores que a gente já está olhando, junto ao gráfico que vai trazer a tomada de decisão para a gente em um momento muito propício. Quando a gente olha, inclusive para a gente entender o momento que nós estamos agora, nós temos uma coincidência muito grande aqui, tá? Eu vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem entender, porque nesse momento agora, olha como nós estamos, e depois quando eu for mostrar o gráfico para vocês, vocês vão ver o quanto isso aqui faz sentido. Então, olha como nós estamos parecido com esse momento aqui, ó. Nós estamos nesse momento atual, isso aqui é o preço agora. Nesse momento o Bitcoin está $71 mil, no momento da gravação desse vídeo, está em $71 mil, e nós estamos trabalhando abaixo dessa média. Deixa eu colocar aqui o cursor para a gente ver que média que é essa daqui nesse momento, porque a que interessa para a gente mesmo é ali embaixo. Bom, essa é a Q25. Eu trouxe para a gente aqui, ó, uma legenda que vai ficar mais fácil da gente entender. O Q25, mercado barato, normalmente aparece em correções profundas e início de ciclos. É a Q25. Só que provavelmente, como nos outros ciclos, a gente vai buscar aqui embaixo, que é a Q10 e a Q5, que são essas próximas duas que está aqui embaixo, que a gente vai falar já já. Mas vocês conseguiram ver a correlação que nós temos com esse momento, quando a gente começa a trabalhar aqui embaixo da Q25, que é essa média, esse nível de distorção de preço que nós estamos aqui agora, e é basicamente o que nós estamos fazendo neste momento aqui, ó. Então, neste momento, nós começamos a trabalhar embaixo da Q25, o preço traz um respiro para a gente vir consolidar essa puxada e esse fundo aqui embaixo, essa última puxada e esse fundinho provavelmente entre a Q5 e a Q10 que a gente vai ter aqui embaixo. Então vamos lá, a gente consegue ver que os preços eles confluem muito bem com fundos passados. Então quando a gente olha lá desde 13, vamos pegar aqui de 17, topo de 17, a gente veio um pouquinho abaixo do fundo lá em 18, Covid a gente respeitou muito bem. Então aqui a gente respeitou um pouco melhor do que o indicador anterior que nós olhamos. Aqui na quebra da Terra-Luna também a gente acabou segurando ali próximo do Q10, Q5. Depois a gente veio um pouquinho abaixo ali, que foi a quebra da FTX. Aqui a gente consegue ver que nós abrimos compras em todas essas buscas nessas regiões que a gente vê aqui embaixo. Abaixo da Q10, abaixo da Q5. Todas as vezes a gente já estava dentro de uma região compradora aqui embaixo, assim como o Covid e assim como também o fundo de 18. Todas as vezes a gente veio para dentro dessa zona. Agora nós começamos a entrar, estamos aqui próximo dos 20 pontos, começamos a entrar e é bem provável que a gente busque aqui essa região de fundo, que é onde os compradores mais têm interesse, é onde eles são mais agressivos. E aí seria para confluir, inclusive, com o CoinTime que nós olhamos aqui um pouquinho antes, tá? Vamos lá. Então, pessoal, mais uma confluência. Então, nós temos mais uma confluência e vamos olhar em que região estaria aqui o preço. Então, a gente consegue olhar que a Q10, ela está em 50. E a Q5, ela está um pouquinho abaixo, ela está em 45. Então, olha como nós temos mais uma confluência. E aqui a gente consegue ver, eu acho que deve estar num tamanho razoável para vocês aí, Q5, zona extremamente barata. Historicamente, aparece em
capitulações, e fundos eles se confirmam em regiões de capitulações, ou seja, grande prejuízo realizado, e a gente já começa a ter isso nos gráficos, inclusive eu trouxe um aqui para mostrar para vocês, e confirmam para a gente fundos de padrões corretivos, fundos de bear. Então a gente consegue ver aqui, ó, o tamanho das capitulações que nós tivemos nessas últimas correções, tá? São capitulações muito maiores do que nós tivemos no passado. Nós tivemos duas grandes realizações de prejuízo e grandes trocas de mão aqui. É possível que na hora que o mercado fizer essa próxima puxada, a gente tenha mais uma realização de prejuízo aqui, mas provavelmente não vai ser tão grande quanto esses, porque a gente vai entrando dentro de uma fase onde o mercado ele começa a ter menos interesse de venda. Mas a gente vê que os picos de capitulação foram picos muito fortes. E lá no ciclo anterior, nós tivemos aqui, se a gente pega do topo para o ciclo atual, a gente vê que os picos, o grande pico de capitulação mesmo foi ali na quebra da Terra-Luna. Depois nós não tivemos mais um pico tão grande de capitulação, é que nós tivemos dois grandes picos de capitulação. Tá? Então esse é mais um indicador que traz aí uma bela confluência para a gente. E a gente consegue ver que nós provavelmente teremos essa próxima puxada, mas a confluência do preço está muito parecida, né? 51 a 45 seria ali regiões de fundo. A estratégia interessante é você não esperar exatamente esses pontos. É você começar a fazer parciais 55, 50, 45, tá? Caso o preço venha em cima dessas regiões aqui. E agora, olhando esse ponto aqui, ele é muito interessante pelo fato de estar extremamente parecido o momento com o que nós fizemos aqui no ciclo passado, que foi exatamente nessa região, onde nós começamos a trabalhar aqui embaixo da Q25, que depois, logo em seguida, ela serviu como resistência e o preço fez uma bela puxada para baixo. Aqui exatamente nós estamos nesse mesmo momento, então é bem provável que a gente faça essa puxadinha aqui. Antes de eu puxar o último gráfico para vocês, eu quero olhar o preço de mercado. Vamos lá, porque aqui eu tenho um outro indicador que ele é bem interessante, porque ele vai muito de encontro com esse momento que nós estamos olhando ali. Eu tenho um gráfico do Bitcoin aqui no semanal. Aqui eu tenho duas médias, eu tenho uma média de 21 e eu tenho uma média de 100, tá? A média de 21 é a cinza e a média de 100 é a vermelha. Mas olha que interessante o movimento que nós temos em todos os ciclos quando nós temos o cruzamento dessas médias. Vamos lá, vamos pegar aqui topo de 17, cruzamento da de 21 para baixo da de 100. No momento desse cruzamento é quando a gente confirma o fundo do movimento. Cruzou, nós temos um movimento forte de continuação de queda e nós temos o fundo do movimento. Vamos puxar aqui lá no topo de 21, cruzamento das duas médias, 21 para baixo da de 100, cruzamento acontecendo. O que eu tenho nesse momento aqui? Puxada e provavelmente, se não tivesse acontecido quebra da FTX, que foi esse pedacinho aqui, nós teríamos confirmado também esse fundinho aqui próximo dos 17, né? A gente acabou vindo um pouquinho mais abaixo por conta desse acontecimento que nós tivemos aqui na FTX. Agora, se a gente puxa o momento atual, olha como nós estamos muito próximo de ter esse cruzamento aqui, ó. Então viria 21 para baixo de 100, provavelmente a gente teria essa bela puxada no mercado e é bem possível que a gente faça esse último movimento e a gente confirme o fundo do ciclo nesse movimento, nessa região. E aí provavelmente a gente começa a trabalhar aqui num padrão de acumulação, talvez a gente faz mais uma busca aqui embaixo, para depois a gente voltar para uma movimentação de alta. Então nós temos essa bela confluência também que está acontecendo neste exato momento, muito próximo desse cruzamento acontecer, e como nós olhamos no indicador do True Mean, a gente conseguiu ver que a gente está trabalhando abaixo da Q25 ali, que dá muito parecido com o que aconteceu com esse movimento exatamente aqui onde eu marquei para vocês, tá? Vamos para o próximo, vamos para o último para a gente fechar aqui essa análise. E para a gente finalizar os indicadores, a gente vai olhar aqui
o mesmo Quantile Regression, só que baseado na média de 200, porque a média de 200 no semanal ela é uma estrutura utilizada pelos maiores investidores do mundo para comprar ativos barato quando eles vêm em cima da média de 200 no semanal. A gente consegue ver através dessa pontilhada que os fundos dos ciclos eles sempre respeitaram essas regiões, com exceção do fundo do ciclo passado, que nós tivemos ali muitas quebradeiras acumuladas que acabou levando o preço abaixo dessas zonas da média de 200. Agora nós estamos extremamente próximo, né? Quando a gente puxa o preço aqui para olhar, ela está muito perto do Realized Price, está muito perto do Quantime também. Ela está agora nesse momento em 58, não sei se vai dar para vocês verem aí, mas ela está em 58 nesse momento, muito próximo também, mas a gente sempre vem um pouco abaixo dela. Quando eu olho esse mesmo indicador, puxando aqui para ver o nível de exaustão que nós estamos, aqui eu tenho a mesma métrica que nós olhamos no indicador passado, eu consigo ter a noção através do nível de exaustão do movimento. Então, olhando essa relação da média de 200, aqui nós estamos no Q5, ou seja, Q5, puxando aqui nossa legenda que eu trouxe, o Q5 é zona extremamente barata, capitulação, fundos de bear market. Mas aqui através desse indicador, eu sempre venho um pouco abaixo dessa região. Eu sempre passo, não muita coisa, mas eu sempre passo um pouco abaixo do Q5 e depois eu volto para a movimentação de alta. Então, abaixo do Q5, a gente está falando, um pouco abaixo do Q5, nós estamos falando aí próximo de 50 a 45 de possíveis fundos para o preço. E aqui eu já estou dentro de uma zona de compra, né? Então, eu já estou trabalhando dentro das zonas aonde no passado foram zonas de compra e aonde os players eles agiram na compra. A gente vê que dentro dessas regiões o preço ele passa um período muito curto de tempo. É normalmente de 3 a 5% de todo o tempo do movimento ele passa dentro dessas regiões. Então, são períodos curtos de oportunidade. A gente já se encontra dentro dessa zona, então o preço ele já está barato. Ainda deve ficar um pouco mais pelo que nós olhamos, mas se preparem, o momento de agir com um pouco mais de agressividade, ele está muito próximo, tá? Bom, galera, os indicadores são esses. Eu espero que tenha dado uma clareada na visão de vocês, espero ter ajudado. Se você curte conteúdos como esse, nós estamos aqui praticamente diariamente trazendo live e conteúdo para vocês. Se inscreve no canal, envia esse vídeo para um amigo próximo que também quer investir em criptoativos. Deixa o seu like e eu te espero aqui nos próximos vídeos.